Paz, Senhor, para os irmãos. Glória a Deus. Que manhã linda na presença do Senhor. Não é verdade? Manhã fria. Eu sinto um frio terrível aqui. Minha terra é quente. Aqui é muito frio. Minha nossa. Bom, irmãos, Sayonara e o pastor Adécio já falaram meu nome, né? Meu nome é Daiane Valandro. Eu sou da Igreja de Deus no Espírito Santo, em Porto de Santana, na Grande Vitória. Conhecem Espírito Santo? Ali que as pessoas costumam confundir com Rio de Janeiro, mas não é Rio de Janeiro, é Espírito Santo. Pertinho do Rio, pertinho da Bahia, Minas Gerais, está entre ali. Meu pastor José Mancini Colar, e eu vim para cá integrar a equipe do CTM, e eu estou trabalhando diretamente com o seminário que inaugurou esse ano. Já escutaram? O pastor já falou para vocês o seminário. Inclusive, acho que o pastor Gustavo esteve aqui no início do ano, eu estive com ele, e nós falamos um pouquinho do seminário. É o bacharel em teologia. Antes de pregar, eu vou falar um pouquinho para vocês, e depois, se vocês tiverem interesse, pode me procurar. No que a gente vai entregar ali, tem o e-mail de contato, tem o telefone. O telefone a gente pode atualizar depois para vocês. Mas, enfim, o bacharel em teologia, ele tem duração de 3 anos e ele é 100% presencial. Poxa vida, aí fica difícil, né? Presencial. Fica não. Sabe o que é difícil? Fazer a distância. Tem curso que a gente consegue fazer à distância, né? Mas o bacharel em teologia, eu falo por experiência própria. O ano passado eu fiz o ano inteirinho online. E esse ano tem 5 meses, 4 meses que eu estou fazendo presencial. Não, eu não comecei no início, tem pouco menos que isso, que eu comecei a fazer presencial. E eu já aprendi muito mais do que o ano passado todinho. Porque a gente está ali, tirando dúvida, com a Bíblia na mão, pastor, você fala, ele responde. Então, assim, nada contra quem faz online, mas nós estamos aqui trazendo uma oportunidade para você de fazer presencial. Quem tiver interesse, eu preciso fazer, tenho chamado pastoral, tenho chamado para ministério, ou eu quero fazer mesmo, porque eu quero ser contribuinte na minha igreja, escola dominical, eu quero aprender mais acerca das coisas relacionadas a Deus. Bora com a gente. São 3 anos de duração, período noturno, você vai ter o certificado pelo CEID. E assim, nossos professores de excelência, agora mesmo nós estamos estudando geografia bíblica com o pastor Anivaldo. O pastor Anivaldo é um computador andante, assim, porque ele tem tanta informação naquela cabecinha dele. E o pastor Gustavo também, o pastor Gustavo é doutor, e ele está dando aula para a gente ali de teologia lucana. Estamos aprendendo os livros escritos por Lucas com ele. Tem sido uma bênção. Agora nós vamos entrar no período de férias, e a partir do dia 2 de agosto já inicia o próximo módulo. Então, quem tiver interesse, é só me procurar, ou a minha, ou a Sayonara. Você fique à vontade. Esse é o videozinho que você tem, pode ficar à vontade, pode passar para o pessoal. Ah, é só a imagem aí, ó. Essas são as nossas instalações, ó. Aí é bem do ladinho da sala de aula. Recebemos pessoas de toda parte do mundo no curso de 3 meses, né? Que é o curso intensivo, que a Sayonara falou um pouquinho para vocês. A igreja, a salinha de oração. É um lugar espaçoso, muito bom de se viver. Eu estou vivendo lá tem 5 meses. Você que mora aqui pertinho pode continuar com a vida normal, né? Pertinho do centro. E é isso aí. Precisando aprender um pouquinho mais, nos procure. Então, vamos entrar na parte importante dessa manhã. Você acostumada com o culto pela noite. Nós vamos falar um pouquinho hoje
a respeito de algo que ministrou muito ao meu coração essa semana. E é algo que eu tenho falado muito com Deus a respeito disso, e Deus ele tem me respondido, ele tem me falado, mas ainda assim eu continuo falando com ele. Continuo perguntando, e é constante, eu acho que é constante não só na minha vida, é constante na vida de todos nós. Porque nós vemos algo a fazer, algo que tem que ser feito. Por exemplo, esse é um culto de missões. E toda vez que a gente pensa em missões, a gente pensa ser algo muito, muito além da minha capacidade. Nossa, mas olha eu sou tão assim, eu tenho isso, eu faço aquilo, eu sou assim, minha personalidade é assim, eu não sirvo para esse ministério de missões. Eu não sirvo para isso, pastor. Não tem a ver comigo. E aí, eu me lembro sempre dos discípulos que Jesus escolheu para dar continuidade à sua missão. E eu queria falar um pouquinho com vocês a respeito disso. Mas antes de entrarmos no texto, antes da gente iniciar nesse assunto, vou fazer uma breve introdução para que a gente possa entender o que eles tinham para fazer e o porquê da escolha deles, o porquê de tudo isso. Amém? E os irmãos vão me acompanhando. Nós estamos, assim, uma quantidade menor de pessoas, então, quem quiser também pode até falar, irmã, eu penso isso. Vamos fazer assim? Pode ficar à vontade também, né? Vejamos bem, nós conhecemos bem, a Sayonara até falou um pouquinho a respeito do plano de Deus para a salvação da humanidade e o propósito dele, tudo que ele elaborou, e ele vem atuando neste plano, não é? Nós vemos a atuação dele em toda a história, desde o princípio até hoje. A Bíblia nos conta muito bem a história da missão de Deus. Nós vamos encontrar a história da missão de Deus aqui na Bíblia. E aí nós vamos passar muito rapidamente por alguns pontos. O que nós encontramos de pontos importantes aí na história que nós encontramos na Bíblia? A criação, Deus criou o mundo, criou o homem peca, não é? Aí ele é retirado do Éden, aí vem o dilúvio, depois do dilúvio a formação, através da família de Noé, dá seguimento à formação de outras famílias, e aí depois nós vemos a família de Abraão, né? Primeiro homem chamado ali a missões, a sair da sua terra, a sair do meio da sua parentela, e Abraão obedece e vai, e depois nós vemos a formação do povo de Israel. Aquele povo não existia, Deus os formou com um propósito, uma missão, dá a eles uma promessa de chegar, de herdar uma terra, a terra de Canaã. Eles herdam essa terra, e aí depois nós vemos o período dos juízes, dos reis, dos profetas. O povo é levado cativo, o Deus restaura ali, leva o povo de volta para a sua cidade. A história é gigantesca. Mas deu para a gente ter uma noção, não deu? E aí, o que tem de ponto ali em toda essa história? O povo de Israel. Deus formou o povo de Israel para que, através do povo de Israel, o nome dele fosse reconhecido. Uma coisa que a gente precisa compreender a respeito da história que Deus nos mostra aqui na Bíblia. Tudo aqui acontece de maneira linear, não é fragmentado. Não existe a história de Abraão aqui, depois a história de Moisés, depois a história de Davi, depois que cada um tem a ver com uma coisa. Não. Todas essas histórias na Bíblia, todos esses homens de Deus ali na Bíblia, nós vemos Deus atuando através da vida, na vida deles, em prol do seu plano, propósito e projeto de salvação. Todos entendem isso também? Amém? E aí, se a gente for perguntar assim, tá, mas qual era essa missão de Deus? Sayonara falou um pouquinho para a gente. Sayonara nos contou aqui um pouquinho da missão. Deus, ele tem uma missão.
Se a gente for resumir ela assim, em 3 pontos principais, nós podemos dizer que uma das é reconciliar com Ele mesmo uma humanidade caída através do pecado. Os homens pecados foram destituídos da glória de Deus, e Deus ele tem esse propósito de reconciliar com Ele mesmo esse homem que caiu através do pecado, porque Ele formou o homem para a adoração dele, e o pecado ele nos distancia de Deus. Amém? Um outro ponto importante, no resumo do que é a missão de Deus, fazer com que o nome dele seja reconhecido sobre os 4 cantos da terra. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará o nome de Cristo. Amém? Isso também está no coração de Deus. É propósito de Deus que o nome dele seja reconhecido. Um outro ponto importante para que a gente possa compreender. Estabelecer o reino celestial dele. A gente pode olhar aí um pouquinho mais para frente a quantidade de reinos, né, que existiram, a quantidade de impérios, a quantidade de... Mas o reino celestial de Deus, ele não é palpável, ele não é pessoas. E ele quer estabelecer esse reino de justiça sobre os 4 cantos da terra. Esse também faz parte do plano, propósito de Deus para o mundo, para nós. No Antigo Testamento, nós vemos Deus agindo sobre o povo de Israel, que era um povo politeísta. O que é um povo politeísta? Eles adoravam vários deuses. Deus chamava eles para adoração, né? Ei, vem cá, vocês são meus, eu os formei, eu os tirei lá do Egito. Olha aí, vocês precisam me adorar. Deus atuava, fazia milagres e maravilhas através da vida daquele povo, porque eles precisavam de ser representantes de Deus ali. Porque não existia somente a nação de Israel. Existiam outros povos, existiam outros ajuntamentos. E eles precisavam de ser exemplos ali onde é que eles estavam. Eles precisavam testemunhar o favor de Deus, e as outras nações que vissem ali o mover de Deus precisavam de ver através dele. Olha, esse Deus de Israel é o Deus verdadeiro. Esse sim é o único Deus. Por isso a formação de Israel. Essa era a missão de Israel. Estão me acompanhando? Por que nós vamos entrar no Novo Testamento agora, falando a respeito de Jesus? Os anos se passam, a missão de Deus ela permanece sendo a mesma. E aí nós já entramos ali no Novo Testamento, nascimento de Jesus. Ele já está exercendo o seu ministério, porém agora com a necessidade de escolher uma equipe, de formar uma equipe para o seu trabalho. E aí agora que é. Qualquer um que visse Jesus, o homem, esse homem que se diz ser o Messias, né? Porque poucos que estavam ali o viam como Messias. Esse homem que disse ser o Messias, agora ele vai escolher a sua equipe de trabalho. Se a gente vê alguém aqui hoje que aparece na sociedade com um grande nome, né? Vai escolher uma equipe de trabalho, jamais vai escolher qualquer pessoa. Vai fazer um crivo muito detalhado ali, muito cheio de vários pontos, vários requisitos para fazer parte dessa equipe, porque, afinal de contas, nós estamos falando do Messias, do Cristo, tão esperado, a promessa lá em Gênesis, lá na criação ainda, Gênesis 3,15, que nós vemos a promessa. Então, e esse Messias chegou, e agora ele precisa de uma equipe de trabalho. Ele vai escolher pessoas que sejam altamente qualificadas. Mas o que acontece, pastor? Jesus!
nada do que nós esperávamos, nada do que eles esperavam. A equipe que Jesus escolheu quebra todos os paradigmas. Vamos ler lá no livro de Marcos, capítulo 3, verso 13 e 14, que vai dizer assim. Tem ali, né? Podemos ler então. Jesus subiu a um monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Escolheu 12, designando-os apóstolos para que estivessem com ele, os enviasse a pregar e tivessem autoridade para expulsar demônios. Jesus sobe ao monte, ora ao Pai e escolhe 12 pessoas que ele mesmo quis. Nós estamos acompanhando aqui na versão do livro de Marcos, mas os outros evangelhos também eles falam como foi a escolha de Jesus sobre os 12 discípulos. O tipo de personagem daqueles homens que Jesus escolheu não são estranhos para nós. Eles são pessoas como eu e você, ou como alguém que nós conhecemos. Não é verdade? Se a gente for olhar ali, um mais tímido, um mais extrovado, Pedro que falava demais e fazia de menos, e outro que fazia isso. Eu não quero entrar nisso, não é esse, eu não vou falar da personalidade de cada um. Eu vou falar do nosso sentimento que nós temos às vezes, de pensar que não podemos ser escolhidos por quem somos, pela maneira, pelas nossas debilidades, pelas fragilidades, pela nossa personalidade, por quem fomos no passado. Não tem como, não tem condições de Deus me escolher para exercer a missão dele. E é sobre isso, eu não poderia falar sobre outra coisa hoje. Essas pessoas são muito parecidas conosco ou com alguém que nós conhecemos. Eles não se destacavam por seus talentos naturais, eles não tinham. Lembramos que um era cobrador de impostos, outro era, a maioria deles era pescador, um era zelote, não tinham, o destaque deles na sociedade não eram os seus talentos naturais ou uma aptidão intelectual, muito pelo contrário. Eles estavam sujeitos a cometer erros, ter atitudes equivocadas, lapsos na sua fé e terríveis fracassos. Como nós vimos, né? Muitos deles, assim, que cometeram erros terríveis e ainda assim faziam parte da equipe, tá? Esses homens comuns, pessoas como eu e você, eles se tornaram instrumentos para que a mensagem de Cristo fosse levada adiante. A missão que estava lá com o povo de Israel, de fazer com que o nome de Deus fosse reconhecido, passa agora também fazer parte desses 12 homens que precisavam de dar continuidade a essa missão. Lembra que a história ela acontece de maneira linear. Então, não existe o Antigo Testamento e assim, não, é continuidade. Não é fragmento, não é uma história aqui e outra história diferente ali, não. Eles estão dando continuidade. Porém, o Novo Testamento agora com Jesus, com o cumprimento da promessa. E um detalhe importante, Jesus ele foi tão preciso na comunhão dele com Deus para escolher esses homens que, se a gente for notar, não existia um plano B. Caso esses homens fracassassem, não existia um plano B. Já ouviu falar, pastor, de um plano B a respeito da escolha dos discípulos? Não existiam, eram eles. Eram aqueles homens. Eram com eles que Deus contava, que Jesus contava, eram eles. Os discípulos são a prova viva de que o poder de Deus, ele se aperfeiçoa nas nossas debilidades.
Lembra do que Paulo fala lá? Tira de mim esse espinho da carne. E o que Deus responde para ele? Ei, a minha graça te basta. E o meu poder se aperfeiçoa nas suas debilidades. Aqueles homens cobertos de defeitos, sem talento. Talento deles era para coisas que não tinha nada a ver com o que era a missão de Deus, com o que eles precisavam realmente fazer, com pregar o evangelho. Não estava muito relacionado. E o poder de Deus se aperfeiçoou na debilidade daqueles homens, a ponto deles serem hoje exemplo para nós também. Quando nós olhamos a vida de cada um deles, né? Sempre paramos para nos identificar com um deles. Claro que, primeiramente, Jesus é o nosso exemplo maior. Mas existem homens na Bíblia ali que a gente olha, nossa, meu Deus, se ele teve essa chance toda, eu também posso. Era evidente que por eles mesmos, pelas suas próprias forças, da maneira que eles estavam, eles não estavam assim à altura dessa tarefa que eles precisavam cumprir. Era uma tarefa árdua. Era uma tarefa de acreditar aonde ninguém estava acreditando. Eles precisavam vestir a camisa e acreditar diante de todos aqueles fariseus, de todos aqueles grupos de judeus que existiam ali. Eles precisavam de acreditar que sim, ele é o Messias. Ele é o cumprimento da promessa. Algumas vezes eles falhavam. Algumas vezes eles também, né? A história que nós escutamos falar muito quando Jesus estava conversando com eles e falando, é necessário que eu morra. E aí Pedro fala com ele, que isso, Cristo? Como assim vai morrer? Está aqui, aí vai morrer? O que Jesus responde para ele? Aparta-te de mim, Satanás. Você está preocupado com coisas aqui da terra. Eles falhavam também. Eles faziam parte dessa equipe escolhida aí, mas eles também falhavam. E Jesus estava sempre ali, disposto a ensinar, disposto a orientar, disposto a exortar a eles, a animá-los. Vem cá, eu escolhi. Diante de todos os outros, vocês estão aqui, ó. A estratégia que Deus tinha com eles era arriscada demais. Mas Deus é Deus. Sua soberania foi suprema na vida daquele homem. Se a gente for olhar dentro de uma perspectiva humana, a fundação da igreja e a propagação da mensagem do evangelho dependia inteiramente daqueles 12 homens. Se a gente for olhar em termos humanos, não é? Eram eles, com suas fraquezas, com suas debilidades, com seu caráter que precisava muitas vezes de ser mudado. Eles eram as pessoas que precisavam, que Deus escolheu para fazer aquilo. Quando nós olhamos com o nosso olhar humano. Porém, Cristo sabia o que estava fazendo. Ele era Deus. Ele sabia o que ele estava fazendo. E o sucesso de toda essa estratégia elaborada por Deus, na verdade, ela dependia do Espírito Santo. Aí tem um ponto chave. O Espírito Santo atuando na vida daqueles homens para que eles pudessem realizar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Lembra lá de Atos 1:8, perdão. Vamos ler. Coloca lá, pastor, para a gente. Atos 1:8. Ponto-chave. Aonde você vai tirar aí tudo que você pensa que você não é capaz. Veja bem. Vocês receberão o poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Volta lá um pouquinho, pastor.
Isso. Vocês receberão o poder quando descer sobre vocês o Espírito Santo de Deus. O princípio da obra missionária é o poder do Espírito Santo de Deus. É por isso que não tem a ver com quem eu e você somos. Tem a ver com a atuação do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Porque nós mesmos não somos capazes. Nós mesmos não temos condições. Não conseguimos. Quantas coisas que nós fazemos, eu ainda sou uma menina nesse campo de missões, eu ainda estou começando, mas as experiências que eu já vivi, não que, quando eu olho, eu falo bem assim, meu Deus, eu não acredito que eu fiz isso, eu não acredito que eu vivi isso, não é, pastor? E aí o Espírito Santo ei, você não, filha, peraí, tem nada a ver com você. É porque eu estava ali, foi porque eu atuei através da sua vida. Por isso que ele precisa é de disposição. Quando ele chama os discípulos que estavam pescando, eles largam as suas redes e simplesmente vão. Então, o que Deus está procurando em nós, ele não vem procurar pessoas que estão capacitadas. Ele não vem procurar pessoas que têm um caráter maravilhoso, pessoas que têm a vida super assim, olha, santidade, vossa excelência. Ele não vai encontrar. Ele vem procurar pessoas que estão dispostas a dizer, amém, Senhor. Eis-me aqui, envia-me a mim. Eu sei que vai doer, eu sei que vai ser difícil, mas pelo poder do teu Espírito Santo atuando na minha vida, eu sei que eu posso. Eu sei que eu tenho capacidade. Então não se esqueça nunca, 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 nunca na sua vida. Eu estou falando de missões, estou falando de missões. Às vezes você tem aí no seu coraçãozinho uma chama por missões ardendo. E vou te falar, quando nós falamos de missões, você não precisa de sair da sua... O chamado transcultural é o chamado transcultural, é diferente. Mas quando nós tratamos de missões também dentro da igreja, também é um desafio. E às vezes a gente pensa bem assim, meu Deus, mas nós não estamos vivendo nem o mínimo, nem o básico aqui dentro da igreja. Como nós vamos viver missões? Como nós vamos ser capazes de sustentar um missionário? Como nós vamos ser capazes de pegar uma pessoa aqui, um jovem, um adolescente, um varão, e contribuir, ser uma igreja enviadora dessa pessoa que tem no coração um sonho de ser um missionário? Toda vez que nós pensamos nisso, nós estamos contando com as nossas próprias forças. E se nós todos juntássemos as nossas forças próprias para sustentar um missionário, ou para enviar alguém daqui a um campo de missões, ou para ser de fato uma igreja missionária, eu te falo uma coisa, ainda assim nós não conseguiríamos. Mas quando nós nos prestamos a buscar o Espírito Santo de Deus e a força do seu poder, trabalhando em nossas vidas, aí eu te falo, missões aqui nessa igreja vai ser de dia e de noite. Vamos dormir e acordar respirando missões. Porque não tem como. Olha aí, esse é o momento que nós vimos a descida do Espírito Santo, é um momento marcante, um momento de Pentecostes, o cumprimento da promessa. O profeta Joel, ele já falava dessa promessa, que haveria de vir sobre vocês o Espírito Santo de Deus. Isso não é um momento qualquer, não. Por que do Espírito Santo de Deus?
Não é simplesmente para que nós parecêssemos mais santos, para que a minha forma de falar em línguas fosse mais bonita, ou porque, nossa, agora eu faço parte dos que são batizados no Espírito Santo. Nossa, não, agora eu sou diferente. Não, olha ali o porquê. E depois disso, vocês serão testemunhas. Se eu recebo o Espírito Santo de Deus, mas eu não testemunho a vida de Cristo em mim, está errado. Tem alguma coisa que nós precisamos rever. E corta para lá e corta para cá. Tem alguma coisa que nós precisamos rever. Acontece a descida do Espírito Santo ali. Aqueles homens, eles são cheios do Espírito Santo de Deus. E eles dão continuidade à tarefa, à missão que Deus deu para eles. Vamos voltar aqui. A estratégia escolhida por Deus ali, ela tipificava o próprio reino de Deus. Vamos ler, pastor, Lucas 17, 20 e 21. Essa estratégia escolhida por Deus, ela tipificava o próprio reino de Deus. Vejamos bem. Certo dia, os fariseus perguntaram a Jesus: quando virá o reino de Deus? Jesus respondeu: o reino de Deus não é detectado por sinais visíveis. Não se poderá dizer, está aqui ou está ali, pois o reino de Deus já está entre vocês. O que Jesus estava dizendo com isso? Ei, o reino de Deus não é de uma maneira que você possa ver, porque o nosso olhar humano, nós somos muito falhos. Nós vamos olhar e vamos falar, esse está bom, esse está ruim. Esse está mais ou menos, esse está médio. O reino de Deus, ele está entre nós. Foi por isso que a escolha dos 12 homens ali, tão confusa, ela tipificava o reino de Deus. Porque se fosse de uma maneira que as pessoas pudessem ver, apalpar e falar bem assim, eu posso escolher, eu posso ver quem é, não seriam esses homens. Não seria essa a escolha de Deus. Por isso que a escolha dele, desses 12 homens confusos, elas tipificavam o reino de Deus. É assim mesmo, ó. Ele não vem, não é da forma que você espera, não é da forma que você imagina, não. É da maneira que eu quero, como diz aqui no livro de Marcos. Ele desce, ele escolhe quem ele quis. Da maneira que ele quis. Bom dia. E aí também lá no livro de Zacarias 4:6, nós vamos ver que o reino de Deus, ele não avança nem por força e nem por violência, mas pelo Espírito Santo de Deus. Isso quer dizer o quê? Não tem a ver com homens, não tem a ver com força humana, não tem a ver com esforço humano. Você pode fazer aqui na igreja uma campanha de 90 dias, todos os dias aqui, ó, fazendo o que você quiser, fazendo decoração, mas se você não der espaço à atuação do Espírito Santo de Deus, não serve de nada. Ele precisa ser a peça-chave. Ele precisa ser o comandante. Ele precisa direcionar o caminho direito ou esquerdo. É Ele. Não é por nossos próprios esforços que nós vamos proclamar o reino de Deus. Porque Ele não está em nós, não somos nós. Nós o proclamamos. Ele está entre nós. Compreendemos isso? E assim foi com aqueles homens. Sem o poder do Espírito Santo de Deus na vida deles, depois que Jesus morreu, ressuscitou, e eles receberam o Espírito Santo. Quantas coisas mais nós vimos ali no livro de Atos?
Quantas coisas aconteceram ali com aqueles homens que foram escolhidos para serem os discípulos, os testemunhas de Jesus, e fizeram com que o Evangelho chegasse até aqui. De lá do Oriente Médio até aqui, em nós, nos dias de hoje. Uma dúzia de homens sobre o poder do Espírito Santo. Eles têm uma força muito mais potente do que uma quantidade, uma massa numerosa de pessoas cujo entusiasmo seja somente curiosidade a respeito de Jesus. No dia ali mesmo em que aconteceu o derramamento do Espírito Santo, existiam muitas pessoas ali, muitos curiosos. Muitos foram batizados, mas muitos ficaram assim, esses homens são bêbados. E nós vemos isso em todo o ministério de Jesus. Os discípulos estavam ali com eles. Jesus fez a multiplicação de pães, e depois que Jesus multiplicou o pão com eles, o que Jesus fala? Vocês vêm a mim porque vocês sabem que eu vou dar de comer. Não é por quem eu sou. Vocês sabem que eu tenho algo a oferecer a comer. O Espírito Santo de Deus não estava atuando ali. Eu e você, cheios do Espírito Santo, podemos muito mais do que uma igreja inteira que está pouco se importando com a ação do Espírito Santo. Porque tem lugares que o Espírito Santo não está sentando na cadeira principal. Porque se ele senta na cadeira principal, a sua preocupação pelos confins da terra, ela vai existir. Ela vai existir. A sua preocupação por um missionário que está sofrendo lá na Coreia, sendo perseguido, ela vai existir. O seu importar por alguém que não tem o que comer, o seu desejo de querer, eu posso fazer algo mais, eu posso fazer algo mais. E isso é diário nas nossas vidas. É diário, porque você pode amanhecer no outro dia extremamente fraco, se sentindo mal, se sentindo insuficiente. E aí quem nós temos para nos fortificar e nos encher de poder de novo? O Espírito Santo de Deus. Por isso que não tem a ver com quem somos. Não tem a ver comigo ou com você. Não tem a ver com quem somos, com o que fazemos, com o que queremos fazer. Não tem a ver com isso. O que você é, o que você quer fazer, o que você faz, claro, vai te ajudar. Vai te ajudar. Se você é uma pessoa que estuda, no lugar de passar um dia inteiro jogando videogame, ou não tem muito jovem aqui, né? Sei lá, fazendo outra coisa, assistindo novela, ou fazendo qualquer outra coisa. E você está ali se dedicando o seu tempo a buscar das coisas de Deus, é claro que sim, isso vai fazer diferença na sua vida. Mas o ponto de partida, o convencer, é de Deus, é dele, não tem a ver conosco. A atuação real no coração da humanidade não tem a ver conosco. Ele está buscando sim pessoas dispostas. Um fato muito importante: Jesus ele não escolhe nenhum rabino, ou nenhum escriba, ou nenhum fariseu, ou um saduceu, ou até mesmo nenhum dos sacerdotes que existiam ali. Nenhum dos escolhidos por ele tinha muita relevância na sociedade naquele tempo. Nenhum dos escolhidos. E isso era uma afronta para o judaísmo na época, né? Porque, como assim? Né? Que esse bando de homem que
pescador? Com tanta gente que estuda? Com tanta gente que já faz um tanto de coisa, que sabe muito mais, que é muito mais qualificado? Aí o Messias, Jesus vivia quebrando paradigmas, né? Vivia fazendo isso. A gente já escutaram diversas mensagens a respeito das coisas que Jesus fazia, que os judeus ficavam: você está errado. Como vai sentar para conversar com uma mulher samaritana, essa mulher que sua origem é misturada? Para eles aquilo era um absurdo. Como que vai deixar uma mulher prostituta se comunicar tanto assim com uma prostituta? Jesus vivia fazendo isso. Estava pouco se importando para o sistema. E na escolha dos 12 não foi diferente. Escolheu 12 homens que para o judaísmo na época era um absurdo. Porque eles eram pessoas letrados, né? Estudavam, então, se eles fossem escolher, escolheriam pessoas completamente diferentes. Eles tinham ali um catálogo de pessoas. Vamos lá nas faculdades e vamos ver quem recém se formou em teologia. E desses aqui, o pastor vai escolher aqui uma equipe. Nós vamos ver quem aqui é formado em teologia e nós vamos escolher essa pessoa para exercer o ministério. Nós, com a nossa visão humana, faríamos isso. Vamos ver aqui quem é que dá o dízimo todo mês, que oferta direitinho. Não estou dizendo que isso não é importante, tá? Não estou dizendo isso. Mas Deus, ele escolhe as coisas meio confusas, assim, para confundir as que são. Escolhe as que não são para confundir os que são. Isso foi comigo. Isso foi muito comigo. Eu me lembro do primeiro ministério que eu tive na igreja, vou abrir um parênteses. Ministério mesmo de ser consagrada, eu fui consagrada diaconisa na minha igreja. Meu pastor, ele foi a um congresso, ele veio aqui em São Paulo a um congresso, e daqui ele saiu com a missão de consagrar 2 diaconisas na igreja. Lá na igreja não tinha nenhuma diaconisa mulher, não tinha nenhuma. E aí ele chegou no domingo e falou bem assim: olha, eu preciso consagrar 2 diaconisas. E meu pastor bigodudo, assim, né? E eu estou orando, Deus vai me dizer quem é. Quando foi no outro domingo, ele chegou e falou bem assim: uma diaconisa, Deus me mostrou, mas a outra ele mandou eu escolher. Jamais passou na minha cabeça, eu com 24 anos, jamais passou na minha cabeça que eu ia ser escolhida para ser diaconisa na igreja. Com tanto de mulher que já estava ali, ó, fazendo trabalho de porta, fazendo as coisas que eu não fazia. Eu fazia parte do louvor. Era tudo que eu fazia, ajudava nos jovens. Quando o pastor veio me procurar, o pastor falou bem assim comigo: olha só, você via que ele também estava assim, né? Nem eu estou acreditando. A diaconisa que Deus mandou consagrar foi você. Ele mesmo tinha escolhido outra. Mas a diaconisa que Deus mandou consagrar foi você. E aí agora você resolve se você quer ou não. Aí eu falei: como que eu vou falar que não? Não tem condições de eu falar que não. E ali eu já comecei a entender a atuação de Deus em mim. Porque eu acredito que não sou só eu que não vamos ser hipócritas, não vamos agir com demagogia. Não é porque eu estou aqui no altar que todos os dias eu amanheço com sentimento de suficiência, né, pastor? Não mesmo. Tem dia que eu amanheço me sentindo o pior ser humano do mundo. Senhor, Deus, eu acho que o Senhor errou. O Senhor não erra, não, mas no meu caso, eu acho que o Senhor estava equivocado. Eu acho que eu tenho uma irmã gêmea por aí, perdida. Não tem condições de o Senhor ter escolhido a mim? Tem certeza disso? Eu não tenho o que o Senhor precisa. Isso é normal. Isso é normal na nossa vida.
E aí vem o Espírito Santo de Deus e ministra aos nossos corações. É você mesmo. Foi você que eu escolhi, eu não errei. Sabe aonde que ele trabalha em nós? Através da palavra. Quando nós nos sentimos assim, tão enfraquecidos, tão insuficientes, tão débeis, tão frágeis. E aí nós vamos ler e ele vem aqui e nos fala. Porque não foi você que escolheu, mas foi eu que escolhi você. Quando eu me lembro das promessas que ele fez para mim, quando eu trago à minha memória tudo que ele me falou, tudo que ele me disse, e eu começo a entender que eu estou no processo. E que o processo não é um caminho de rosas. O processo não é um caminho onde eu amanheço todos os dias cantando lindamente ao Senhor. O processo é dolorido. Amém? Todos nós estamos acordando assim, maravilhosos, ou eu tenho certeza da minha vida. Claro, nós temos que ter certeza da nossa salvação e de que fomos escolhidos por eles, mas nós somos tricotômicos, né? Esses dias eu publiquei um texto falando muito a respeito disso. Existe uma conversa entre corpo, alma e espírito que às vezes não bate. Não bate, elas não dialogam e a gente fica, o nosso corpo padece. Fica assim, fica um negócio, um quer fazer uma coisa, outro quer fazer outra coisa, aí o espírito conecta. Eu me lembrei de Davi, por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? E ele mesmo responde, o espírito dele conectado em Deus, porque o nosso espírito conectado em Deus, por mais que o nosso corpo falha, a nossa alma sente medo, a nossa alma se abate, a nossa alma se confunde, o nosso espírito conectado em Deus, ele nos diz, ei, espera em Deus. Espera em Deus. O plano, projeto e propósito dele não muda. Você muda, você acorda um dia de um jeito, outro dia de outro. Hoje você tem uma opinião, amanhã você tem outra, mas ele não muda. É a mesma coisa. Promessa que ele mesmo fez para você, ele mesmo. Não estou falando de profeta que às vezes você nem fez confirmação com Deus. Estou falando de promessa que você sabe que foi Deus que fez para a sua vida. Não muda. Quem vai mudar vai ser você. Quem vai se distanciar ou se aproximar do plano de Deus é você. E outra coisa, o plano de Deus ele vai seguir. Ele vai continuar. Uma coisa que eu sempre falo, e eu gosto muito de falar isso, eu falo assim, o que teria acontecido com a humanidade nos dias de Noé, se Noé tivesse dito não para Deus? Tivesse falado, eu não vou construir arca, não tem condições de eu construir arca. Como não chove aqui há tanto tempo e agora o senhor quer que eu construa uma arca falando com esse povo doido que vai chover? Eu não vou fazer isso. O que você pode imaginar que teria sido daquela humanidade naquela época? Sabe o que aconteceria? As mesmas coisas. A arca seria construída, o dilúvio viria, porém, Deus usaria outra pessoa. Noé deixaria de fazer parte do plano de Deus. Noé também é um exemplo hoje na Bíblia para nós. Nós lemos aqui a história e temos uma referência da vida, da obediência de Noé. Se Noé tivesse dito não, o plano que Deus elaborou, estava seguindo. E Noé estava aqui paradão, falando que não. Porque quando você não quer, as coisas elas não deixam de acontecer porque você não quer. As coisas elas continuam acontecendo, porque a missão, a obra, ela não é minha, ela é de Deus. Ele nos dá, o ministério, ele não é seu.
Ele compartilha com você, ele te dá para você viver o privilégio. Não é a dor, não é o fardo, é o privilégio de viver ministério com ele. Mas se você diz que não quer, ele vai chamar outro. E vai continuar. Amém? Foram escolhidos propositalmente homens, 12 homens notáveis por toda a sua irrelevância. Eles eram notáveis porque eram irrelevantes. Tanto que os judeus, né? Quanta irrelevância tem nesses homens? Não havia ninguém que fosse naturalmente qualificado. O próprio Deus os salvou, os santificou e os transformou de seres inaptos para seres úteis para a obra dele. Foi o próprio Deus que fez a obra neles para que eles dessem continuidade à obra salvífica. Não existia ninguém naturalmente qualificado. O próprio Deus os escolheu. Santificou, os transformou de dentro para fora, através dos seus atos, através do dia a dia, através do processo. Eles foram transformados. Cada um era semelhante a nós. Eles não chegaram ao mais alto grau de utilidade por serem de algum modo diferente de nós. Não. Como eu falei, são referências aqui na Bíblia. A sua transformação em vasos de honra foi obra exclusiva do oleiro, que os pegou, os remoldou, os refez, para que fossem usados para a obra. E muitas vezes nós nos sentimos desencorajados. A nossa tendência é nos considerar insignificantes. É a nossa tendência. Diante da missão, nós nos consideramos insignificantes. Porém, eu vou te dizer uma coisa. Pessoas insignificantes é exatamente o tipo de pessoas que Deus usa. Porque é exatamente o que Ele tem para usar. Entende isso? É esse tipo de pessoa que Deus usa. A diferença é que a questão é que a sua insignificância, falando dessa palavra parece pesada, né? A sua debilidade, a sua fraqueza, o seu caráter que ainda está um pouco, que precisa ser forjado, está em um lugar diferente do meu, diferente do pastor, diferente do nosso líder nacional, mundial. Mas todos nós temos debilidades que precisam ser ajustadas. E se Deus for esperar pessoas totalmente qualificadas para exercer o ministério dele, não vai acontecer, porque não existe esse tipo de pessoa, somente Ele. Somente Ele. Guarda isso no seu coração. A nossa tendência é nos sentir insignificante, mas é exatamente esse tipo de pessoa que Deus usa, porque é quem Ele tem para usar. Amém? Não é a capacidade do homem, não é o que nós encontramos em nós. Lembra de Paulo? Tão instruído por Gamaliel, tão inteligente, tão tudo, né? Ali, altamente qualificado aos pés de Gamaliel. E quando ele tem um encontro com Deus, toda a revelação mesmo do profundo de Deus, ele recebe ali. E aí depois lá em Gálatas, o que ele fala?
O que eu tenho, eu não recebi de homem. Ele pega o estudo que ele teve com Gamaliel, faz isso aqui, ó. O que eu tenho, não recebi de homem nenhum. Foi o próprio Deus que me revelou. Então, o que muda é a nossa intimidade e comunhão com Deus. Tem um outro texto que eu quero deixar para vocês também, ainda falando de Paulo. Lá em 1 Coríntios. Eu já não sei mais nem que horas são. Já está na hora, né? Último texto. Porque nós falamos muito, muito, muito de Paulo. É 1 Timóteo, no capítulo 1 também. Deixa eu só me recordar o versículo. Eu guardei aqui. Nós vamos ler. Esses dias eu fiz um devocional de grupo lá no CTM e falei disso. Vamos ler isso daqui, do 12 até o 17, que diz assim: agradeço àquele que me deu forças, Cristo Jesus nosso Senhor, que me considerou digno de confiança e me designou para servi-lo. Embora eu fosse blasfemo, perseguidor e violento, contudo recebi misericórdia, porque agia por ignorância e incredulidade. O Senhor fez sua graça transbordar e me encheu da fé e do amor que vem de Cristo Jesus. Esta é uma afirmação digna de confiança e todos devem aceitá-la. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores e eu sou o pior de todos. Paulo falando já quase no fim de sua carreira. Mas foi por isso que eu, o pior dos pecadores, recebi misericórdia, para que assim Cristo Jesus mostrasse quanto é paciente desse modo. O quanto é paciente. Desse modo, sirvo de exemplo a todos que vieram a crer nele para a vida eterna. Paulo instruindo Timóteo, porque um dos objetivos da carta de Timóteo era ajudar ele a selecionar pessoas para o ministério. E ele fala dele, olha só quem eu era, dos pecadores eu era o pior de todos. Mas ainda assim, a graça de Deus, ela veio sobre mim, me encheu do amor e de fé que vem dele. Aqui na minha Bíblia fala bem assim, a sua paciência, que ele fala bem assim, ó. Mas por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência. Existe ser mais paciente do que Deus? Com todas as nossas debilidades, Ele demonstra paciência todos os dias e nos fala: ei, é você mesmo, ó, para com essa lenga-lenga aí, é você mesmo. Para de perguntar todo dia a mesma coisa. É você mesmo. Amém? Glória a Deus por isso, igreja. Vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor. Deus, Ele é Deus soberano. Seus atributos, soberania, onipotência, onipresença, onisciência. Eu não faço ideia do que você está pensando, não faço ideia do que aconteceu com você, eu não faço ideia de como você esteve essa semana, onde você esteve. Eu sei de mim. Eu precisava dessa palavra. Eu precisava que Deus me falasse isso, que eu sou insignificante, mas Ele vai me usar assim mesmo. Não vou te chamar para vir à frente, mas você conhece o seu coração. Esquece tudo agora.
Às vezes a gente fala bem assim, lembra só de outra pessoa, lembra de... Não, ora por você nesse momento. Ora pela sua vida. Deus, ele tem uma missão. Essa missão, esses 3 pontos da missão que eu falei aqui, que ele contou com o povo de Israel, ele compartilhou com os discípulos, agora ela é compartilhada conosco. Nós somos essa resposta. Essa calamidade, esse caos que a humanidade está vivendo. Nós recebemos o Evangelho de Jesus Cristo. E parece grande demais esse desafio. Mas lembra que não é você. É a sua disposição, não é a sua força, não é a sua capacidade. É o que Deus faz através de você. Vamos orar? Senhor, queremos te agradecer, Pai, pela tua fidelidade, pelo teu amor, pelo teu amparo. Te agradecemos porque tu és fiel e o Senhor nos escolheu, apesar de sermos quem somos, Senhor, tão debilitados, tão negligentes, ó Pai, tão confusos, ó Deus, o Senhor nos escolheu. Pai, nos perdoa, Senhor, porque muitas vezes nós colocamos, ó Deus, toda a perspectiva de capacidade em nós mesmos, toda a perspectiva do que podemos ou não fazer em nós mesmos, e nos esquecemos que a tua palavra nos direciona ao teu Espírito em favor de nós, para que possamos agir em prol da tua missão, Senhor. Nos perdoa, Senhor, porque diariamente somos falhos contigo. Pai, mas neste momento nós escutamos a tua palavra. Escutamos, ó Deus, que apesar de tudo o Senhor nos escolheu. Escutamos, Senhor, que é com nós mesmo. Somos nós. E nós queremos, ó Deus, nós queremos apenas dizer sim, Senhor, envia-me a mim. Que seja feita a tua vontade na minha vida. Que eu possa abrir mão de mim, dos meus privilégios, da minha própria vida, das minhas próprias vontades, para viver o privilégio, Senhor, de viver o teu plano, de fazer a tua vontade, de carregar comigo as tuas marcas, de viver o teu propósito, Senhor, que eu possa compreender isso. Que eu possa compreender a tua boa, perfeita e agradável vontade para a minha vida, Senhor. As coisas do mundo, elas nos confundem. As diversidades do mundo, Senhor, elas nos atraem, sim, Pai. Mas o que nós desejamos, o que o nosso espírito almeja é estar conectado contigo. Estar dia após dia, Senhor, vivendo em santidade, vivendo a tua vontade, Pai, alinhando a nossa vontade, os nossos planos com a tua vontade, com os teus planos, com os teus desejos, Senhor. Eis-nos aqui, Deus. Encontre corações aqui nessa noite, dispostos, nessa manhã, Senhor, dispostos, fervorosos, ó Deus, sedentos para viver o teu plano, para responder sim, Senhor, sim para ti, sim para a tua missão, sim, Pai, sim, em nome de Jesus. Nós te adoramos, Senhor. Tu és tudo que nós temos, tudo que precisamos está em ti, Senhor. E de nada teremos falta, se temos o Senhor conosco, Deus.